Olá, meus amores! Bons dias! Olha nós aqui de novo juntinhos para mais uma aula. Hoje, aula de ciências. Olhe, eu achei essas orelhas as coisas mais fofinhas. Vou andar de orelhas por aí sempre, porque eu achei muito interessante. Vou até colocar uns lacinhos, umas florezinhas. Mas voltando para nossa aula. Hoje, aula de ciências. Nós estamos falando sobre as plantas, os vegetais, que também são seres vivos, porque também tem aquele ciclo que a gente já conhece, de nascer, de crescer, de reproduzir e depois fechar o ciclo, morrendo e voltando para a terra novamente. Porque quando o vegetal morre e volta para a terra, ele vai se decompor e aquela terra vai ficar fértil com todos os nutrientes que ele tinha em si. E aí aquela terra ali ela vai ser propícia novamente para se plantar outros vegetais, que também vão nascer, vão crescer, vão se reproduzir e mais uma vez fecharão um ciclo. É natural, é o ciclo natural da vida dos vegetais, da vida dos animais, enfim. Olha, eu trouxe aqui para vocês algumas coisinhas. Vocês devem imaginar, gente, e você tava na feira, Olha, aqui é vegetal. É batata, cebola, eu tenho também limões, tenho mais batata, tenho tomates. Você sabia que tomate é fruta? Pois é, tomate é fruta. Eu tenho manga, manga é fruta também. Olha só o que eu tenho aqui que eu adoro. Tenho vagens, tenho um abacate. E aí, hoje, na nossa aula, a gente vai fazer uma experiência. E aí, essa experiência vai levar um tempinho pra gente descobrir se ela vai dar certo ou não. Porque há alguns vegetais que são híbridos, ou seja, eles foram modificados geneticamente em laboratórios. E aí, eles sendo híbridos, eles não vão ter esse ciclo completo. Eles vão nascer, eles vão crescer, mas alguns deles não vão se reproduzir, porque são híbridos, ou seja, não vão deixar nada para reprodução. No caso, não vão poder nascer novamente. Eles até podem se reproduzir, como no caso da batata. Vai ter batata, mas caso ela seja híbrida, essa batata aqui, depois de ela sair de lá do campo, ela não vai mais poder se reproduzir. Porque o comum seria que ela reproduzisse. Vejam, para a gente ter uma planta, para a gente ter um vegetal, ele precisa nascer. É o início do ciclo. Para ele nascer, alguém terá que plantá-lo. Alguns que nascem naturalmente na floresta, por exemplo. Castanhas, por exemplo. Elas vão cair do pé, vão ficar ali há alguns processos, inclusive, que animais precisam ajudar nisso. No caso mesmo das castanhas. As cutias, que é um tipo de roedor, se alimentam de castanhas. E algumas castanhas, elas escondem para comer em outro período. Cavam um buraquinho e deixam ela lá. Pronto, ali é suficiente para ela, com a umidade da terra, inchar e brotar olhinhos. O coco acontece a mesma coisa. O coco cai de lá do pé do coqueiro. E aí ele encontrando um ambiente propício, ou seja, com umidade, com terrinha úmida, ele vai ficar ali, vai dar aquela inchadinha e aí vai sair o olhinho aos pouquinhos. A mesma coisa vai acontecer aqui com os nossos vegetais, porque o vegetal, para ele cumprir esse ciclo, ele precisa passar por tudo isso. Aí vai ter alguns que vão nascer de semente, terão alguns que nascerão de mudas. Olha, a cana, por exemplo, ela não tem semente. Então, como é que a cana nasce? A gente vai pegar um corte ali daquele pedaço da cana e vai plantar ele na terra. E aí, a partir dali, ele vai nascer. Pronto, isso é muda.
bananeira vai nascer de muda também. Já o feijão, o milho, aí esses vão nascer, se você plantar, eles vão nascer da semente. E todos eles, depois que crescerem, geralmente põem flores. Antes do fruto, vai nascer flores. E aí essas flores quem vão dar origem aos frutos. E para que essas flores deem origem a esses frutos, elas vão precisar de algo que se chama polinização. Quem faz essa polinização é o próprio vento, porque é um pozinho, por isso é que diz polinização. Dentro da flor vai ter um pozinho. E esse pozinho, para que aquele vegetal reproduza, esse pozinho precisa passar de umas flores para as outras. E aí, quem é que vai fazer essa polinização? Pode ser pelo vento, essa polinização ela pode também ser feita artificial. Nos canteiros, em alguns canteiros, eles fazem com tipo um cotonetezinho. Eles pegam cada de uma flor e vão colocando nas outras. Mas o comum é que isso aconteça naturalmente. Esse pólen esse pozinho, ele pode ser levado pelo vento, ele pode ser levado pelos pássaros, ou no bico, ou nas patinhas. E ele pode ser levado principalmente pelos insetos, pelas abelhas, pelas borboletas. Por isso a abelha é tão importante. Vejam, a gente está falando de planta, mas antes disso nós já falamos de animais, nós falamos de inseto. E a gente sabe que tudo isso faz parte do que se chama de cadeia. Tudo isso faz parte de uma cadeia, de um ecossistema, ou seja, um sistema natural onde todo mundo depende de todo mundo. Eu falei antes para vocês sobre as castanhas, que as cotias, que são os roedorzinhos, escondem sementinhas. E isso vai ajudar que essa castanha nasça novamente, que essa castanheira brote, crie novos pezinhos, novas mudinhas, e que elas cresçam e se reproduzam pelas florestas. Tomem conta das florestas, que é o que deve acontecer. Então, para essa castanheira crescer, esse pé de castanha crescer, ele precisou que a cutia fosse lá, cavar e deixar ele guardadinho. Na verdade, a cutia faz isso achando que vai voltar depois para comer. Só que tem tanta castanha que às vezes ela nem lembra onde escondeu aquela ali. E são essas que as cutias esquecem onde é que ficaram escondidas, que vão crescer. Então, um sistema, é um ecossistema mesmo, é um sistema natural onde todos os seres precisam uns dos outros. Então, as abelhas, os insetos, eles também têm a sua importância dentro desse sistema. Eles só vão ser prejudiciais se eles forem mais do que o sistema. E quando isso acontece, no caso, se tiver mais inseto do que as flores, por exemplo, ou mais inseto do que os vegetais. E isso também só acontece quando esse sistema, esse ecossistema está em desequilíbrio. Porque vejam, como eu falei para vocês, é uma cadeia. É um precisando do outro e, inclusive, um se alimentando do outro. Porque no momento em que a abelha faz essa polinização, é porque ela está colhendo o néctar das flores. E aí, aquele pozinho gruda no pezinho dela. E quando ela vai para uma outra flor colher néctar lá naquela outra flor, faz a polinização. O pozinho cai, ela já recolhe um outro pozinho e assim sucessivamente. A planta também, o vegetal também, pelo que a gente já estudou, ele próprio é capaz de produzir seu próprio alimento por um processo chamado fotossíntese. Então, as folhas das plantas, em contato com a luz solar, produz o seu próprio alimento nesse processo de fotossíntese. Então, a terra úmida, a água e a luz solar faz com que ocorra esse processo, que mais adiante a gente vai estudá-lo com mais profundidade. Mas como eu falei para vocês, que a gente hoje vinha mesmo era fazer uma experiência para ver se nasce ou se não nasce mesmo, ou se isso é balela de pró-Rosineide, que fica contando na aula de ciências que vegetal nasce assim, nasce assado e vai que ela nem sabe. Bom, saber eu sei, mas a gente vai descobrir juntos. Olha, eu tenho aqui dois potinhos plásticos comuns.
Ele pode ser menor, pode ser mais fundinho, vai depender do potinho que você tem em casa. Na minha casa eu encontrei esses dois. Esse aqui, do biscoitinho, e esse outro aqui, que é daqueles potinhos de aniversário que vem com as estrelinhas. Eu acho que foi até do aniversário da irmãzinha de Maria Manu, se eu não me engano. Pois bem, eu vou pegar uma batata, e aí mais uma vez eu vou dizer pra vocês. A moça me disse que essa batata aqui é de lá da fazenda do pai dela, que não é híbrida. Então, se ela não é híbrida, ela vai nascer. Vão nascer folhinhas aqui nessa batata. E depois eu vou levar essa batata e vou plantar na terra e ela vai ficar criando um monte de batatinha onde as raizinhas forem se fincando. Olha o que eu vou precisar. Eu vou precisar de uma batata. Essa batata é aquela batatinha doce. Tem que ser dessa daqui, a melhor de todas. Ela não pode ter, eu pedi à moça que me desse uma que não tivesse nenhum machucadinho, nenhum cortadinho, tivesse perfeitinho. Aí olha o que eu vou fazer. O palito que eu tenho aqui, ó, é esse aqui de churrasco que eu cortei pela metade, porque eu só tinha esse aqui em casa. Mas na sua casa você pode usar o palito de dente, que eu acho até melhor. Olha, eu vou enfincar um palitinho de um lado, enfinquei. E eu vou enfincar um palitinho do outro lado. Deixa eu pegar aqui o palitinho do outro lado. Pronto. Enfinquei. Se você precisar de mais palitinho, porque esse palitinho aqui que tá enfincado, ó, é pra eu manter ela suspensa. Deixa eu colocar assim pra ver se... Ah, aqui. Cadê? Como é que dá pra ver? Porque eu... Ah, agora dá. O papel fica atrapalhando. Ó, ele precisa ficar aqui, ó, suspenso, ó. E aí eu vou colocar água nessa batata. Vou colocar água aqui. Eu acho que se eu colocasse 3, ficaria melhor. Ah, não, pronto, assim tá ótimo. Pronto, só 2 já vai ser suficiente. E eu vou colocar água até a água encostar aqui na batata. Eu trouxe a água aqui pra eu colocar, ó. Eu vou colocar a água até a água encostar aqui na batata. Oh! Não encostou na batata, vou ter que pegar mais água. Mas, ó, a batata tem que ficar aqui, ó, tocando na água. E aí eu vou deixar ela em um local ensolarado. Não pode também ser diretão no sol o tempo todo não, porque o sol tá muito forte. Então eu vou deixar ela em um local ensolarado. Eu tenho ali um espacinho, tipo um jardinzinho. Falando em jardinzinho, eu passei esses dias na escola e pretendo passar novamente. E o nosso jardim, ó, tá lindo. O seu Jorge tá cuidando dele, tá muito lindo. Vocês vão se surpreender quando a gente retornar. E aí eu vou passar lá novamente. Da próxima vez que eu passar é porque eu não tinha levado o celular. Eu vou fazer uma fotografia e vou postar no grupo para vocês verem como o nosso jardim tá maravilhoso. Pois bem, eu vou colocar a minha batata num local ensolarado e vou esperar por uns 9 dias. Nesse período ela vai começar a nascer folhinhas aqui em alguns locais. Eu vou esperar que essas folhinhas cresçam e aí eu vou aproveitar... Aí eu posso tirar ela da água, porque ela também não vai poder ficar na água, porque ela não é uma planta aquática, ela só vai ficar aqui exatamente para a água umedecer, mantê-la úmida e as folhinhas poderem nascer. E a gente vê isso com mais clareza. Então, eu poder trazer aqui depois para mostrar a vocês, viu? E aí, se você quiser fazer em casa, façam, que aí a gente vai até testar. Pode ser que a minha não dê certo e a sua dê. Pode ser que a minha seja híbrida, como eu falei pra vocês. E a outra, ó, vai ser o abacate. Gente, eu amo abacate. Eu adoro abacate com tudo. Eu gosto de abacate puro, eu gosto de abacate com sal e um pouquinho de pimenta. Eu gosto de abacate... Olha, eu vou coisar ele bem, cortar ele com muito cuidado, pra ver se eu não toco... Ah! Olha aqui a semente. Esse aqui vai nascer de semente. Todas as vezes em que se plantar... E esse aqui, ele é uma árvore alta, é uma árvore grande. Então, para eu ter um abacate, para eu plantar um abacate em casa, eu preciso ter espaço. Aí também vai ser bom porque ele também vai dar sombra quando crescer. E aí, antigamente, quando eu era criança, eu ouvi muito as pessoas dizendo que não plantavam determinadas frutas em seus pomares. E aí eles diziam assim... Isso demora, eu vou morrer e ele não vai ter brotado. Primeiro que não é assim, porque eu já plantei, tá certo que eu sou uma senhora, né? Mas eu plantei já e vi crescer. E pessoas que eu conhecia, eu tinha uma amiga mesmo lá onde eu morava antes, minha amiga Eliette, que ela plantou manga e a gente viu a manga assim, ó, tava assim, a gente viu crescer e viu
brotar, viu? Nascer manguinhas e a gente chupar das manguinhas do pé da árvore de Eliette. E abacate, os meus sobrinhos plantaram quando eram pequenos, fizeram essa experiência da escola e já colheram abacate do pé. E aí a gente fica achando que não. E isso também, caso ele demore muito e porventura a gente dê um ciricutico galopante e morra, a gente também precisa ter consciência de que outras pessoas ficarão. Então, o abacate que eu plantar hoje, eu posso não colher, mas os meus filhos podem, os meus netos podem, os meus sobrinhos, os meus alunos. Então, eu tô aqui com a semente do abacate. Eu vou retirá-la. Retirei. Eita, gente, olha, abacate é muito bom. Vitamina de abacate é delicioso. Isso sem falar que o abacate, ele tem uma gordura que, segundo os médicos, segundo as pessoas que estudam isso, ela é uma gordura que faz muito bem para o nosso organismo. Faz muito bem para o coração, faz muito bem para o cérebro, faz muito bem para tudo. Então, é massa. Eu, particularmente, vou depois comer meu abacate porque eu gosto muito. Pois bem, aí no abacate também eu vou fazer a mesma coisa. Aí, gente, ó, se você observar, ó, tem um ladinho do abacate, ó, esse ladinho aqui que eu vou colocar encostadinho na água, viu? Ele fica com ó, de um lado é uma pontinha e do outro, ó, já é como se fosse uma raizinha. É essa que eu vou colocar na água. Então, a mesma coisa, eu vou vir aqui com o meu palitinho, deixa eu procurar um outro palitinho aqui, ó. Eu vou furá-lo. Ai, 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 esse aqui ele é mais... Ah, ele é duro, viu? Se você puder pedir ajuda a um adulto, eu aconselho. Porque eu não tenho nenhum adulto aqui, o único adulto sou eu, já sou além de adulta, bichinha. Ai, 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 ai. Pronto, ó. Aí eu vou fazer o mesmo esquema, ó. Vou colocar ele aqui, ó. E vou colocar água até encostar aqui nele. E aí também vou colocar em um local ensolarado e vou aguardar. O abacate vai demorar um pouquinho mais para sair os olhinhos do que a batata. Eu vou querer que vocês também, se puderem fazer isso em casa, façam. Não custa nada, minha gente. A batata custou 50 centavos e o abacate R$1,50. Então foi super baratinho e eu ainda vou ficar comendo abacate. A batata não, mas o abacate eu vou, porque o abacate eu só usei a semente. Então, tentem fazer isso em casa. Coloquem a água, deixem um local ensolarado, não completamente no meio do sol o dia todo, porque, como eu falei pra vocês, o sol tá bem quente, aí pode, inclusive, mornar a água muito e fazer mal. Então, mas deixem num local ensolarado. Vamos esperar por cerca de 9 dias. E vamos ver se começa a sair essas folhinhas. Se não começar, vai ser uma decepção. A prova vai ficar muito entristecida. Mas eu acho que começa. Por isso é que eu gostaria que vocês também fizessem, porque a gente ia poder fazer as comparações. A gente faria as fotos ou os videozinhos e postava no grupo. E aí íamos fazendo as comparações e os debates. Então, meus amores, a atividade de hoje continua sendo sobre plantas, sobre a germinação e o crescimento das plantas. A gente fez essa experiência aqui, vamos ficar aqui, ó, com os dedinhos torcidos para que ela dê super, super, super certo. E a gente se vê na próxima aula. Façam as atividades, leiam os textos, qualquer coisa me perguntem. Vão lá no meu particular, Pro isso, Pro e o número tal. E amanhã a gente se encontra. Não, amanhã não, porque hoje é sexta-feira. A gente se encontra na segunda. Bom final de semana, meus amores. Eu tô com muita saudade, muita, muita, muita mesmo. E a gente se vê. Tchau, beijo!